Retornamos com o Papo Boa Noite, com a presença de Paulo Gasparotto, o nosso gremista, querido amigo. Tu gostou do Alceu César Pacheco? César Pacheco. Cláudio Pacheco Lamáquia e o nosso presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O senhor recebeu aqui um elogio com referência ao Hospital de Viamão, as ações. Mas fecha o hospital agora, hein? Em 31 de dezembro. Fecha o hospital. Fecha. Já está comunicado aí, vai fechar. Mas eu não acredito. Com tanta briga, com tanta necessidade de leito. É uma vergonha se fechar, né? Não, é um terror. É uma vergonha se fechar. Não, Viamão já é o caos em questão de saúde. É completamente desassistido. O presidente Argolo, Viamão só. Não, mas Viamão é só. Incrível, Lamáquia. Mas Viamão é um exemplo. É horrorizado. Viamão é um exemplo. É horrorizado. É um símbolo da desatenção. E, bom, a única coisa que sobrava lá era o hospital. Se fechar o hospital, aí mesmo que está terrível. Agora, falando em questões da saúde, deixa eu dizer uma coisa que é bem da verdade. Quero parabenizar o vereador João Antônio Dib, que teve hoje aprovado um projeto de lei dele que equiparando os médicos do DEMAI e DMLU com os demais médicos da prefeitura, das autarquias com os demais médicos. Na verdade, são só 6 médicos, mas era uma injustiça que estava de pé aí, né? 6 médicos, não, só 6 médicos onde? 6 médicos do DEMAI e do DMLU. Agora equiparados eles estavam com salário menor que um salário menor, uma situação de trabalho diferente da carreira de médicos. Salários menores que os restantes dos médicos da prefeitura. Os restantes dos médicos. Aí um projeto, aliás, o meu amigo Dib ficou muito bravo comigo ano passado, agora está fazendo um ano. Ano passado, nesse período, entre o Natal e o Ano Novo, o nosso prefeito mandou silenciosamente, para dizer o mínimo, né, um projeto que é numa fundação na medicina de família, que nós denunciamos. Olha, né, já se houve o tropel das renas, né, e silenciosamente o prefeito mudou todas as regras da medicina de família de Porto Alegre. E o Dib era líder da situação, não sei se ainda é, ficou muito bravo comigo, falou mal de mim lá na tribuna e tal. E eu quero dizer que continuo muito amigo do vereador Dib, e independente disso, continuo apreciador do trabalho dele, e quero parabenizar aqui publicamente por essa lei que fez justiça, né? Recolocou as coisas. Só vai me dar um presente de Natal. Fazer as pazes com o Fortunati, o prefeito. Mas eu nunca briguei com o Fortunati, ele que brigou comigo. Não, ele que brigou comigo. Ele lá pensou assim, não falo mais com Argolo. Que bobagem. Mas eu não tenho nada contra o prefeito, pelo contrário, é uma pessoa que eu até admiro. É claro, tem coisas, quando acontece é minha obrigação criticar, é minha obrigação apontar, diz, olha aqui, ó, né? Olha aqui o que está acontecendo. Avisando o que está acontecendo. Mas olha, eu fiquei horrorizado com o que o presidente Lamáquia nos trouxe aqui, com referências aos hospitais que eram da Ubra. Uma vistoria, estavam lá todos os equipamentos, hospitais equipados, fecha os hospitais porque a Ubra... Aliás, está comprovado isso, quando eu trouxe esse tema aqui, né, Paulo? Trouxe antes de que fosse feita uma nova vistoria que foi acompanhada por toda a imprensa. Ou seja, quando coloquei aqui, ainda coloquei com a ressalva e com cuidado, dizendo, olha, não fui ver, recebi na ordem a denúncia, não fui lá comprovar, mas quem me trouxe a denúncia merece todo o meu crédito. Não tinha pedra sobre pedra. Num segundo momento, nós fomos. Nós fomos lá. Ou seja, o hospital estava... Levaram tudo. Depenado. O hospital, e eu sei porque vi, o Argolo viu. Enfim, depenado como? Venderam? Tiraram tudo. Não, o hospital estava, quando nós fomos fazer uma vistoria, nós fizemos uma vistoria judicial. Isso tem que ser dito com muita clareza. Nós fomos fazer uma vistoria judicial, por ordem judicial. A UAB buscou uma ordem judicial para nós entrarmos no prédio e para constatarmos a situação do hospital, que estava fechado há 1 ano e meio, 2 anos. Né? Entramos no hospital, qual não foi a minha surpresa e de todas as pessoas que estavam lá conosco, Sindicato Médico, Conselho Regional de Medicina, enfim, a imprensa que nos acompanhou naquele momento. Abrimos o hospital estava literalmente montado. Inclusive, numa das salas a luz estava acesa, numa das salas de cirurgia. Sala pronta, montada.
Eu não estou aqui exagerando quando digo que tem, inclusive, lençol na maca, em cima da cama, pronto. Na maca, na sala de cirurgia. Só faltava o paciente. Aparelhagem, com instrumental, né? Tudo isso. Divide laparoscopia, tomografia. Vocês imaginem o que custa montar ou remontar um hospital como esse. Ou seja, aquele hospital depois tiraram tudo. Não, aquele hospital estava pronto para reabrir. Você precisaria de alguma adequação, alguma coisa. Passado alguns meses, né, passaram-se alguns meses nessa negociação toda que nós empreendemos na tentativa de reabertura do hospital. Quando tudo foi acertado, os contratos foram assinados, governo federal, governo estadual, governo municipal, chega-nos a notícia de que o hospital precisaria passar por reformas que custariam algo em torno aí de 5 milhões de reais ou alguma coisa assim. De umas 5 milhões, como se o hospital está montado? Não, o hospital está... Inclusive, mas não tinha ninguém responsável pelo hospital. O Divina Providência. Isso que está sendo apurado agora, né, Paulo? E que tem que ser denunciado, né? Inclusive o Hospital Divina Providência esteve lá junto conosco na vistoria, quando nós fomos ver agora, que estava por assumir o hospital, a administração do hospital, disse, não, nós não queremos chegar perto disso aqui até que... Né? Porque nós íamos assumir um hospital pronto para funcionar. Agora, até deixaram goteira no hospital, deixaram de fazer manutenção, até o piso levantou todo. Um crime. As marcas, que nós vivemos desse caos na saúde, o hospital de traumato e ortopedia, que tem aquelas camas que movimentam todas as partes para botar em posição, o gesso, etc. Foram até as macas, só ficou o que não presta. A aparelhagem cirúrgica da aparelho de tomografia, tiraram o miolo, ficou só a carcaça de metal. Mas aquilo não tinha o que geria o hospital? Quem é que estava como responsável pela coisa? Isso é que está sendo apurado agora, Paulo. O que nós fizemos? Né? Se está buscando junto à Justiça Federal, a Justiça Federal está examinando, avaliando e principalmente investigando isso, né? Porque esse imóvel e toda a aparelhagem que lá estava dentro do hospital, ela estava penhorada e estava ela... Então tem quem fez o penhor judicialmente sob responsabilidade do Poder Judicial. O depositário público é que é o responsável por isso. Doutor Cláudio, o problema todo é a lerdeza da nossa justiça também. Um caso desse que é especial. Além da lerdeza, a rapidez no roubo, meu querido. Uma coisa dessas que é de saúde, que é vital para o povo, para a região. A situação teria que ser resolvida em uma semana, 15 dias, mas não sei como é que se faria a documentação jurídica disso aí. Mas o problema doutor Argolo, que é presidente. O problema não é eu quero dizer aqui, ó, não quero aqui, de alguma maneira, deixar passar uma situação que eu fui o primeiro que puxei de, olha, neste momento, César, o problema dos hospitais, principalmente dos dois, Luterano e Independência, não se deve à morosidade do Poder Judiciário. Todos nós hoje sabemos, eu tenho sido um crítico com relação a essa situação da morosidade do Poder Judiciário, tenho dito que a capacidade instalada do Poder Judiciário no Estado do Rio Grande do Sul hoje já não dá mais conta da demanda, todos nós sabemos disso, o cidadão no dia a dia sofre com isso, quem mais sofre é o advogado, que é questionado pelo seu cliente, por que o seu processo não anda, parece que o problema é com o advogado e nós sabemos que não é, mas também não é com o servidor, com o juiz, porque hoje faltam servidores, faltam juízes, falta recursos. E nesta área dos hospitais, o que nós tivemos foi exatamente isso também. Ou seja, a morosidade e a burocracia do setor público. E eu falo do setor público municipal, estadual, porque critiquei muito, estadual à época, e governo federal também, naquele momento. Naquele momento, o que nos passou foi isso, morosidade e falta de sensibilidade dos nossos gestores. E deveria ter ocorrido, vou dizer com toda sinceridade, uma intervenção. Exatamente. Federal. Faltou iniciativa. Não, podia ter sido municipal aqui. Faltou iniciativa. Faltou iniciativa ao prefeito de Porto Alegre, que podia ter feito intervenção. Tudo que a prefeiturazinha aí no interior, o hospital está com dificuldade, eles põem intervenção. Ele disse, não, eu não vou deixar minha população sem assistência. Que é isso? Eu vou intervir, depois vou discutir na justiça de quem é o problema. Agora, faltou esta coragem ao nosso prefeito de Porto Alegre de intervir naquele momento e dizer, não vou deixar mais gente ficar aleijada, porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão ficando aleijadas porque não estão sendo operadas. Mas o problema, meu caro doutor Argolo, ao longo dos anos. Meu caro doutor Argolo, quantos hospitais municipais temos em Porto Alegre?
Municipal tem o pronto-socorro municipal e tem o municipalizado. O municipal dos funcionários ali. Paulo, tem dois com pronto-socorro. Tem dois. Não tem know-how, não tem bagagem para administrar. Quem administraria? O governo federal tem. Tem aqui um complexo. Podia botar intervenção e chamar o grupo hospitalar Conceição para administrar. Aí sim, eu concordo. Há muitas maneiras. Eu vou respeitosamente divergir um pouquinho do Argolo nessa questão, mas divergir no sentido assim, eu acho que o problema maior que nós temos hoje, nós temos que olhar para isso de uma forma macro, né? O que nós temos? A União Federal hoje tem recursos de sobra, e nós sabemos disso. A concentração de recursos na União Federal é uma coisa absurda nesse país. Nós precisamos trabalhar com um novo pacto federativo. Isso é imperioso. Os recursos que deveriam ser carreados pela União Federal à saúde não são carreados. Os recursos que deveriam ser carreados pelo Estado à saúde não são carreados. Os municípios, e eu estou falando dos municípios na sua totalidade, entram muito mais, né, com muito mais recurso do que deveriam entrar. Do que consegue, o município deveria alcançar 15% do seu orçamento na área da saúde, né? E muitas vezes nós sabemos que tem municípios que alcançam 20, alcançam 25, alcançam 30. A verdade é que hoje exercer a função de prefeito deve ser uma coisa muito difícil no dia a dia, muito difícil no que diz respeito o caos da Ubra, vamos dizer assim, eu só quero dizer, o caos da Ubra, ele foi levado para a instância federal. Com certeza. Para a instância federal. Então todo ele foi tratado na esfera federal. Mas por isso que a Ubra está penhorada numa execução federal. Exatamente. É a União Federal que penhorou a Ubra. O cidadão responsável pelo patrimônio. Claro. Ele é fiel depositário. Mas quando quebrou a Ubra, nós pedimos insistentemente, é a hora de fazer. A Ubra deve para a União mais do que o seu patrimônio. O que a União tinha que ter feito, a União, era ter intervido na Ubra, não no hospital na Ubra, na universidade, ter assumido a universidade, tornado aquilo uma universidade pública. Aí eu concordo contigo. Aí falhou a União, a primeira a falhar foi a União. Gente, olha, a universidade. Agora, no município, o prefeito não pode deixar educação. Agora, saúde, nós deixarmos, pelo amor de Deus, entendam o que eu estou dizendo, porque quando eu falo nesse assunto, o Paulo trouxe, me vem uma revolta, deixar 2 hospitais como os hospitais que nós vimos, Ubra e Independência, fechados, 1 ano e meio, Paulo Sérgio, e as pessoas morrendo nos hospitais, sendo atendidas nos corredores. Isso tem cabimento. Isso é incúria absoluta. Não é possível um negócio desse, não é possível. E a Justiça Federal, César, naquele episódio, foi muito ágil. Nós fomos lá, o juiz na época era o doutor Guilherme Pinho Machado. O Guilherme foi extremamente ágil. Nós fomos lá, conversamos, rapidamente obtivemos autorização judicial para irmos verificar a situação dos hospitais, mas continuamos até hoje com essa situação da forma que está. Mas será que se houvesse uma fiscalização anterior a isso? Como existe em outros países, Estados Unidos, existem fiscalizações, apesar de lá ser quase tudo privatizado, não deixariam chegar a esse ponto. Pelo que eu soube, a Ubra sempre deu lucro. Era uma empresa que dava lucro. Quando ela começou nós denunciamos o que estava acontecendo na Ubra, todo mundo botou a mão na cabeça. Não, a Ubra, porque o reitor da Ubra era uma divindade. Era um crime de lesa majestade. Não, mas para o senso comum. Quem levantou isso foi o Sindicato Médico. Quando nós denunciamos o que estava acontecendo lá, muita gente disse, mas tu tá maluco falar do diretor imagina, o prefeito de Canoas colocou o ex-reitor da Ubra como conselheiro lá, como pessoa ilustre. Passei a ser o conselheiro lá na prefeitura de Canoas. O grande comandante sempre. Esse que agora é procurado por corrupção, né? O prefeito o grande comandante lá como seu conselheiro, fez o conselho, como tem o conselhão aí no estado, tem a prefeitura de Canoas tem, naquela ocasião, estávamos aqui denunciando quem era na realidade o reitor da universidade, da UPA, o que estava acontecendo lá dentro. Agora, as dilações do poder financeiro sempre existem. E aí corre em todas as áreas. Aliás, o grande comandante, dá licença, doutor. Estava tudo em casa, tinha sido vice-reitor dele. Isso é uma corrida com bastão, tem que revezamento. O grande comandante, sempre vitorioso, de vontade férrea, esse extraordinário homem que teve em Elizabeth Taylor,
e que gostava de sashimi ultra fresco, era hábil no golfe, hein? O nosso ditador coreano Kim Jong-il, pois ninguém sabe onde é que ele nasceu. Diz a lenda que ele nasceu na encosta da montanha sagrada na Coreia do Norte, Monte Paektu, em 42. Mas naquele dia do seu nascimento, uma andorinha foi vista no céu, assinalando a chegada da primavera antes da hora. Uma estrela nova brilhou no céu e um arco-íris avistado nas proximidades aconteceu. E os soviéticos... Esse é um poeta. Vamos ao ponto final, contagem regressiva. E o sucessor é o Kim Jong-un. Vamos ao intervalo comercial com Daisu. É o Dalai Lama esse homem, né? Com Daisu e Gil.